Diz assim em João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, querido. Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença, diante do Senhor, como canal e vaso do Senhor, ó Pai. O Espírito Santo fala conosco, realmente nos ensina e nos capacita a aprender, ó Pai. O entendimento, Pai, discernimento e revelação dessa palavra. Queremos ser encontrados pelo Senhor nessa noite, Pai. E de aqui em diante, todos os dias, para que Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Nos capacita, Pai, que a nossa mente possa estar focada na palavra, tire de nós todo pensamento que nos desvia a atenção, que nos tira do centro da Tua vontade. Traga-nos, ó Deus amado, que nós possamos trazer nosso pensamento cativo à Tua palavra, que possamos aprender nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, amados, eu não sei quanto a vocês, mas alguns anos atrás, esse versículo me detonou, porque diz assim, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas quando alguém procura alguma coisa. E esse texto, nessa palavra, procura, eu fui ver no original, significa zetel, procurar a fim de encontrar. E curiosamente eu achei essa palavra no mesmo texto de Mateus, quando Jesus nos incita a orar. Jesus fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Essa palavra buscai é a mesma palavra no original de zetel, que é a mesma palavra de procura. Ou seja, nós temos que, creio que Deus está à procura de alguém, um verdadeiro adorador, querido. E Ele tem que achar esse adorador. E o que me deixava em crise é como é que eu vou ser achado por Deus. Essa era uma crise. Não sei se você já teve essa preocupação de você ser achado por Deus como verdadeiro adorador. Nós queremos às vezes adorar a Deus, queremos fazer coisas para adorá-lo, queremos cantar, queremos falar, queremos deitar, chorar, né? Alguns até espremem limão, põe na água, faz aquele olhinho de japonês, meio assim, levanta a mão, faz cara de azedo, qualquer coisa, ele quer adorar a Deus. A questão, amados, não é que nós adoramos a Deus, a questão é se Ele nos encontra em nós, um verdadeiro adorador. Porque adorar, querido, você pode adorá-lo. Aqui a Bíblia fala que Ele procura essa pessoa. Na realidade, nós devíamos ser encontrados por Ele. E eu queria, nessa noite, trazer para vocês um entendimento, assim, o que eu aprendi um tempo atrás sobre esse caminho para a adoração. Como é que a gente consegue ser não encontrado por Deus porque eu quero ser encontrado, mas quando que Deus olha para mim e fala, rapaz, encontrei um cara, esse aqui é adorador. Porque isso aí, amado, Ele vai nos procurar. A diferença é se Ele está nos encontrando como verdadeiro adorador ou não. Se Ele está olhando para nós como adoradores dEle ou não. Então eu queria compartilhar esse assunto com vocês, né? E o tema é caminho à adoração. Lá em Hebreus, no capítulo 10, vocês sabem, o texto diz que o passado, a lei, as coisas antigas, a lei, são sombras de bem vindouros. O que eu quero dizer com isso, querido? Muitas coisas que aconteciam antigamente, os sacrifícios antigamente eram humanos, né? Matava-se animais para perdão de pecado. Isso aí era uma coisa duradoura, acabava, humana. E depois veio Jesus, então agora veio agora uma coisa divina, eterna. A expiação de Cristo é eterna, não muda. Ninguém precisa matar mais bicho nenhum. Ninguém precisa sacrificar mais nada. Tudo foi feito na cruz de Cristo. E quando a Bíblia fala que o antigo é a sombra do novo, nós vemos que Deus ensina o homem um caminho. Deus mostra para o homem como chegar até Ele. E eu queria falar sobre esse caminho, está lá em Êxodo 25. Deus ordena a Moisés a construção de um tabernáculo. Só, queridos, quando nós olhamos para aquele tabernáculo, quando você lê Êxodo 25, você vê que existem vários móveis. Existe um átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e móveis em cada um desses espaços. E cada móvel desses aí, querido, não podia ser feito de qualquer jeito. No domingo passado, o pastor Willy havia falado sobre a metamorfose, sobre não queimar etapas no processo. E Deus ensina isso aqui também. Ele tinha alguns móveis, você não podia fazer de qualquer jeito. Então você não poderia entrar para acender um aroma, um incenso agradável ao Senhor no santo lugar, se você não passasse pelo altar do holocausto e pela bacia de bronze. O sacerdote que entrasse direto no santo, sem sacrificar, sem se lavar, ele era morto. Por quê? Porque existia uma ordem.
Agora eu queria colocar só um equilíbrio aqui, queridos, para que nós entendamos. O tabernáculo de Moisés não é uma regra. Não é, queridos. Eu creio que o tabernáculo de Moisés veio apenas como uma orientação à nossa vida cristã. Nós que aceitamos Jesus, somos salvos, lavados e remidos. Existe uma orientação de como viver a nossa vida cristã. E é sobre esse caminho de viver a vida cristã que eu quero falar com vocês. Porque, na realidade, vocês lembram do templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, foi feito de maneira sobrenatural no deserto. Depois, Salomão fez um templo maravilhoso, onde pudesse guardar a arca. Mas, queridos, quando Deus olha para trás e se lembra de algo, quem que ele lembra? Lá em Amós, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Queridos, quando Deus olha para trás, ele sente saudade do tabernáculo de Davi, uma coisa simples, adoração simples, no coração, sem nenhuma forma, sem nenhuma estrutura muito rígida, uma coisa de Deus. Ele mandou Moisés fazer o tabernáculo de Moisés. Aquele tabernáculo foi dado por Deus, mas ele sentiu saudade daquilo que Davi fez. Pegou a arca, botou dentro de uma tenda e ali adorou a Deus. E a Bíblia fala que Deus sentiu saudade disso, querido. Então nós queremos entender que aquilo ali é para nós relembrarmos daquela estrutura, para que nós entendamos como tem que ser a nossa vida, para sermos encontrados verdadeiros adoradores. Amém? Amém? Primeiro, a estrutura do tabernáculo tinha um átrio, que era a parte externa. Nesse átrio existiam 2 móveis, queridos. E eu quero que você entenda que cada um desses móveis tem um significado para nós. Lembra? O Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento são a sombra do que acontece no Novo. E esse altar do holocausto fala de morte, querido. É nesse móvel que nós vamos deixar o nosso eu, o nosso ego, a nossa soberba, a nossa altivez. Fica ali. Porque a Bíblia fala em Lucas 9:23. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quer seguir Jesus, você tem que renunciar. Queridos, a vida de renúncia no Evangelho não é uma opção. Faz parte do Evangelho, querido. Porque senão Jesus não teria dito isso. Se você quer segui-lo, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-o. E isso aí você faz, você vê quando você tem lá o altar do holocausto. Você coloca lá tudo isso. E ali você tem que morrer para você, querido. Para você viver para Jesus. E quando você faz isso, muitas vezes nós queremos adorar a Deus. Para os homens é muito fácil. Se eu chegasse aqui hoje, nós cantássemos uma música de adoração, uns levantariam a mão, outros fechariam os olhos, outros chupariam um limão e fariam uma cara assim, e aí outro lá ia chorar, outro ia berrar. Querido, diante dos homens, você poderia até estar dando uma aparência de adorador. Mas o que Deus fala é que para Ele, o que você tem internamente diz se você é ou não é um adorador. E começa com a renúncia do seu eu, reconhecendo a soberania dele sobre a sua vida, sobre você. Amém, queridos? Então, o primeiro móvel é o holocausto, o altar do holocausto. Segundo, a bacia de bronze, queridos. O que fala isso para nós, amados? A bacia de bronze foi colocada para que o sacerdote, após sacrificar, ele lavasse os pés e as mãos. Está lá em Êxodo. Depois você pode ler. Ok? E lá em João, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Queridos, a palavra é Cristo. Ele é o verbo. Então, deixa eu dizer para você, como é que está a nossa vida de leitura e meditação na palavra. Muitas vezes nós não estamos dando valor a essa leitura. Nós achamos que o pastor fala de TSD apenas para falar para a gente ler a Bíblia. Mas, queridos, quando nós entendemos o princípio e nós pegamos a palavra e temos uma interação com ela, uma revelação, um entendimento, essa palavra vai nos ligar ao pecado. Você vai ver que você está errando porque a palavra falou contigo. O Espírito Santo lembrou a você tudo que ele tinha que lembrar. E muitas vezes, queridos, nós temos essa deficiência. Achamos que não precisamos ler Bíblia. Não precisa ler Bíblia. Mas é interessante que na disposição que Deus coloca, antes de você oferecer uma oração, que seria o altar do incenso, vamos ver mais para frente, a Bíblia diz que você tinha que se lavar.
Você tem que se lavar da palavra, você tem que estar cheio da palavra. Então, nossa vida com Deus, nossa vida de leitura da palavra, de entendimento, de conhecimento, meditação na palavra de Deus, faz parte da adoração, para que nós possamos ser encontrados verdadeiros adoradores. Amém, queridos? O segundo ambiente do tabernáculo é o santo lugar. Nesse lugar existiam 3 móveis: a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro. Um chama de menorá, mas é o candelabro. Ok? E o que fala para nós, querido, da mesa dos pães? Bom, fala de alimento, de fartura, mas mesa também fala de comunhão. Então, na realidade, querido, nós temos que entender que aquilo ali simboliza a abundância de Deus em nossas vidas. Mas a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Olha o que ele diz em João, no capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Queridos, quando ele fala que ele é o pão vivo, deixa eu falar para você, amados. Como que nós fazemos isso, Marcão? É fácil. Se você lê Bíblia, e isso não faz nenhuma diferença no seu espírito, você não se alimentou. Você lê o livro. E a Bíblia diz que a palavra é morte, mas o espírito é vida. Você tem que começar a aprender a ler a Bíblia e aquilo faz a diferença no seu espírito para que você seja vivificado através dessa palavra. E quando a Bíblia fala que ele é o pão da vida, significa que nós temos que entender que ele tem que nos saciar, ele tem que nos alimentar. Isso também faz parte da adoração. E interessante que no 1 João, capítulo 4, versículo 13, fala assim: a razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Qual é a certeza então, queridos? O Espírito Santo. Como está nosso relacionamento com Ele? Como está nosso relacionamento com esse Espírito Santo que mora em nós, está em nós? Como é que nós temos nos relacionado com Ele? Como é que nós temos lidado com Ele? Apenas ouvimos dizer que é a terceira pessoa da Trindade, mais nada. Queridos, o Espírito Santo, a Bíblia fala que Ele geme por nós. Por quê, querido? Porque Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos a ser aquilo para qual Deus nos criou. Adorarmos e cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra. Amém? O outro móvel, querido, é o candelabro. Ele fala de luz. Olha que interessante. A luz fala de revelação. Em João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Em Mateus, Jesus agora fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E em 1 João 1,7 fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, quando nós falamos de luz, nós às vezes falamos assim: Marco, mas o que é andar na luz? Deixa eu dizer para você, amado. Cristo Jesus, Ele espera de nós, pela ação do Espírito Santo em nós, como o Eduardo falou, o fruto do Espírito. Ele espera que esse fruto seja externado, seja realmente um fruto que seja colocado para fora. Porque se isso acontecer, aquela palavra se cumpre na sua vida e na minha vida. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, querido. Porque todos vão ver aquele fruto fluindo da sua vida. Todos verão aquele fruto saindo de você e contagiando quem está à sua volta. Ah, Marco, mas isso é só testemunho. Isso é adoração. É para nós chegarmos lá. Depois, queridos, vem o altar do incenso, o terceiro móvel desse santo lugar, que fala exatamente de adoração. Fala de adoração, fala de oração. Fala assim: oração não é choração. Queridos, deixa eu falar para você, tem pessoas que se colocam diante de Deus só para reclamar. Só para reclamar: isso não está bom, isso não está bom, isso não está bom, isso não está bom. Ele só consegue ver o meio copo vazio. Ele não consegue ver o que Deus fez. E a Bíblia fala que o incenso que é colocado ali, que é aquela fumaça que sobe, a Bíblia diz em Salmos 141:2: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Queridos, entenda, nós temos que nos colocar diante de Deus para adorá-lo. A oração é uma expressão da nossa gratidão a Ele. Ah, Marcão, não podemos pedir nada?
Podemos, querido. Só que a Bíblia fala que antes que a palavra saia da sua boca, antes que você pense, Ele sabe o que você precisa. Ele já sabe. Ele já está ali ciente daquilo que você necessita. Mas você parece que não acredita que Jesus, Espírito Santo, vai estar em você, vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, então a gente chora e reclama porque não tem, mas não é grato pelo que Deus deu. E lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Agora, queridos, entendam, a oração dos santos, nessa estrutura que Deus deu para Moisés, estava no santo lugar. Aonde é que se podia orar? Aonde que se podia acender incenso? No santo lugar. Não se podia acender incenso no átrio. O que eu quero dizer para você, querido? Às vezes nós vamos para o nosso quarto, ou vimos para a igreja, queremos orar, queremos clamar, queremos colocar a nossa petição diante de Deus, mas nos esquecemos de matar o nosso eu. Esquecemos de colocar de lado nosso ego, nossa soberba, nossa vaidade, e deixar isso tudo no altar do holocausto, sair dali, pegar a palavra, nos lavarmos da palavra, para podermos então, quando orarmos, isso subir como incenso suave. E muitas pessoas falam assim, mas como que isso acontece? Eu oro há 50 anos, 20 anos, 10 anos, e nada acontece. Mas por que não vai acontecer, querido? Porque você tem que deixar no altar a sua soberba. Porque se acontecer, você vai falar assim, eu fiz, eu consegui. E a honra e a glória não é nossa, querido, é de Deus. Amém, amados? Então, quando a gente finaliza isso, sabendo que nossa vida de oração tem que ter uma vida realmente diária de oração, a Bíblia fala, orai sem cessar. Isso é sempre, todo o tempo. Então, queridos, nós temos que aprender a ter uma vida de oração, na qual a nossa vida seja impactada por esse diálogo com Deus. Amém? E para finalizar, querido, por que eu estou andando assim um pouquinho mais, vocês vão ver, porque nós vamos fazer um momento de ministração, e eu não vou querer ser rápido nessa ministração, eu quero que você curta um pouquinho aquele Espírito Santo que há em você. O terceiro ambiente é o Santo dos Santos, onde existe a Arca da Aliança. Lá, querido, não se fala nada. Lá não se conta nada. Lá é um lugar de adoração. É um lugar onde o silêncio prevalece. E o interessante é que a Bíblia diz que naquele lugar era tudo escuro, porque não tinha luz ali. Algumas pessoas dizem, não, mas Hebreus fala que queimava incenso no Santo dos Santos. Não, querido, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote pegava as brasas do altar, colocava num recipiente, adentrava ao Santo dos Santos e ali dentro ele colocava o incenso. Ali dentro ele queimava incenso, dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano. Acabou que ali ele saía e não tinha mais nenhuma luz ali dentro. E o interessante é que quando nós vamos pegar a Bíblia, a gente vê que em Êxodo, no capítulo 26, 7, fala assim, farás também de pelo de cabra, cortina para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Em Êxodo 26, 14, assim, também farás de pé de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de pele finas. Olha o que acontece. Ele está dizendo o seguinte, vamos pegar peles de animais e vamos colocar sobre o tabernáculo. Querido, não existia luz naquele lugar. Nada. Ali era um breu, totalmente breu. Não tinha nenhuma luz que pudesse ser colocada ali. Então, deixa eu dizer para você, querido, algo que pode te confundir, mas você vai ver comigo, eu vou ler ali, para você entender e você não vai ficar assustado com o que está na sua Bíblia. Em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 12. Disse então Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Marcão, ele é a luz do mundo. Como você está dizendo que ele está no meio das trevas? Eu não, Salomão está dizendo isso. Mas por que Salomão fala isso, queridos? Se nós aprendemos desde criancinha que Jesus é a luz do mundo, que onde há luz não há treva. Por que isso acontece, queridos? Eu vou dizer para você por quê. Porque Salomão fala isso, porque Deus disse a ele que habitaria em trevas espessas. Eu vou fazer uma dinâmica com você, né? E eu gostaria que você participasse dessa dinâmica. Certo? Você vai fechar seu olho e vai apertar bem apertadinho assim, bem apertadinho, ficar fechadinho. E você vai buscar em você
Não forme figuras na sua mente, não, nada de figura. Tente olhar para dentro do seu íntimo. Olha aí, sem montar figura. Rapidinho, 2 segundos. Olha para dentro do seu interior. Tente enxergar alguma coisa aí dentro. Quem viu alguma coisa diz amém. Querido, deixa eu falar para você, pode abrir seu olho. Você não vai ver nada, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Trevas espessas. Você não vai ver nada aí dentro, mas ele está aí dentro. Você não vai ver nada, querido, mas ele habita em você. Você não vai nada. Se você fechar seu olho, você não vai ver nada dentro de você diferente do que você é. É dele. Agora, muitas vezes, querido, nós achamos que ao olharmos para dentro não enxergamos nada, ele não está conosco. Ele está com você, querido. Porque Salomão disse que ele declarou que ele habitaria em trevas espessas. Ele habitaria no interior de cada homem. Isso foi falado lá atrás. Tantos mil anos depois, então Jesus vem, morre, ressuscita, o Espírito Santo dele vem habitar em nós, e se cumpre aquela palavra, que ele habitaria em trevas espessas. Deixa eu falar para você, querido, nessa hora, quando ele fala isso, você tem que entender que não tem outro jeito. Quando a Bíblia fala sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê, querido? Quando você olha para dentro de você, você não vê nada. E a sensação natural do mundo aí fora, você está sozinho. Você está só, te abandonaram. Esse seu Deus não vai nada. Esse seu Jesus, conversa fiada. Mas a Bíblia fala que sem fé, é impossível agradar a Deus, querido. Se você olhar para você e não tiver os olhos da fé para crer que Ele está ali, e que Ele habita em você e faz em você maravilhas, não adianta, querido. Você pode pegar a Bíblia, esquecer que ela existe, porque não é uma coisa racional, queridos. É fé. É crer que o Espírito Santo habita em você e que Ele faz em você o querer dEle. Ele faz em você aquilo que Ele tem proposto e programado para a sua vida, amado. E isso tudo faz parte de quê? Da adoração. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que essas atitudes, nós seremos achados por Ele um verdadeiro adorador. Amém, queridos? Glória a Deus. E agora você vai ficar em pé. Vamos fingir que está acabando. Viu como é que eu sou rápido? Mas é porque ainda tem um momento que eu quero que você curta agora. Esse é o momento top. Cadê o meu louvor abençoado? Eu queria, queridos, nessa noite, que nós pudéssemos entender que nós não podemos ser religiosos. Nós temos que entender que nós não podemos acreditar no fato de estar numa igreja, numa reunião, num life group, numa célula. O fato de aplaudirmos a Deus ao fim de cada canção, de levantarmos a mão no momento que o ministrante pede para levantar. O fato de nós começarmos a chorar porque o louvor é bonito, lembrou minha infância, lembrou minha conversão, o meu encontro. Querido, nada disso nos qualifica a sermos encontrados por Deus, verdadeiros adoradores. Ah, Marcão, o que me qualifica? Exatamente essa linha de vida cristã. Você tem que morrer a cada dia. Você tem que colocar no altar o seu eu todo dia. Você tem que se lavar na palavra todo dia. Você tem que ter a revelação e se alimentar de Cristo todo dia. A sua oração, pelo que Ele fez, está fazendo e fará, tem que ser todo dia. E queridos, e quando você chegar diante dEle, não procure olhá-lo com um olhar natural, porque você não vai ver nada. Mas quando você fecha seus olhos, você se coloca diante dEle, você consegue entender que Ele está ali para te ajudar, para estar como seu amigo, nosso colega, nosso amigo Espírito Santo. E aí sim, nessa hora, com certeza que você será achado um verdadeiro adorador. Então tem pessoas que podem ser achadas um dia, por mês, de vez em quando, todo dia. Como é que Deus vai te achar um verdadeiro adorador? Ah, Marcão, como é que eu sei? Querido, você tem que saber como é que você vive diante de Deus. Essa é a principal preocupação sua. Qual é a sua vida diante de Deus? A vida de leitura da palavra, sua vida de oração. Como é que é a sua vida de realmente gratidão diante de Deus? Como é que você tem vivido diante do Pai? Como é que tem sido? Você tem só reclamado? Você tem orado nada, só no almoço, olha lá? Ler Bíblia é a caixinha da promessa. Pega um versículo, lê, põe de volta e vai para a rua. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem se colocado diante de Deus, se alimentado do pão da vida? Você tem realmente curtido isso? Tem vivido isso? Porque, querido, eu quero dizer para você, esse entendimento da palavra, nós conseguimos se colocar na condição, no trilho, no caminho da adoração. E podemos ser achados verdadeiros adoradores por aquele que nos criou. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos.